Seja bem-vindo à resolução da 13ª questão do e-book Tautologia, Contradição e Contingência. Eu sou o professor Tiago Gomes e irei te ajudar a resolver esta questão. Tautologia, contradição e contingência são proposições que se diferenciam nos valores lógicos da última coluna da sua tabela verdade. Assinale a alternativa cuja proposição apresenta uma tautologia. Uma tautologia é quando a última coluna for todo mundo verdadeiro. Então nós vamos fazer uma a uma e verificar qual dessas proposições compostas vai apresentar na última coluna da sua tabela verdade, tudo verdadeiro. Então vamos colocar aqui o seguinte: como são duas proposições simples que você tem, P e Q no máximo, você vai fazer o seguinte: você vai colocar aqui P e Q, vai colocar os valores lógicos de P e de Q. No caso aqui eu tenho verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso e falso. Como eu já vou fazer todas, eu vou colocar outra coluna aqui que eu tenho não que eu posso colocar o tiozinho ou posso colocar a cantoneira. Não P, aliás, e vou colocar não que. A negação de P vai ser falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. A negação do Q vai ser falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Nesse tipo de questão aqui, você tem que ter o máximo de paciência possível. É uma questão que vai tomar em torno de 5 minutos, mas vale a pena você fazer com calma. Então agora eu vou fazer P e não P, certo? Aqui eu vou colocar a tabela base, essa aqui eu chamo de tabela base nas minhas resoluções, que é a tabela verdade completa. Você vai estar utilizando aqui os valores lógicos, tá? Não se preocupa tanto com a letra que está aqui em cima. Se preocupa com a proposição composta que você tem e com os valores lógicos. No caso aqui, como eu tenho um I, o que acontece? Quando eu tenho o I de verdade, como é P e não P, eu vou ter aqui verdadeiro no meu P, verdadeiro, e lá no meu não P vai ser falso. Então o resultado vai ser falso. Vou colocar o resultado aqui dentro. Como eu estou vendo aqui que o primeiro resultado é falso, eu já posso até parar, porque para ser uma tautologia tem que ser todo mundo verdadeiro. Então eu já posso pular para o próximo. O próximo aqui, ele diz o seguinte: eu vou ter que fazer P ou não Q, toda a tabela, o que está dentro do parênteses. Depois eu vou ter que fazer aqui não P e Q, para poder fazer o se e somente se. Então eu vou fazer primeiro P ou não Q. Então quem que é o meu P? O meu P é verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Então eu vou colocar aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Tá ligado pelo um ou. Então aqui eu tenho um ou que eu vou fazer a ligação. Quem é o meu não que? Vou colocar toda a coluna do meu não que aqui do lado. Vai ficar falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então qual que vai ser o resultado lógico nessa combinação? Na combinação aqui do ou, que agora eu estou utilizando essa tabela, quando eu tenho verdadeiro e falso, dá verdadeiro. Quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Falso e falso dá falso, tá? Falso e o ou, né? No caso aqui, falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Então, esse aqui é o resultado que nós vamos utilizar na hora de fazer o se, somente se. Qual é a outra combinação que nós temos? Temos aqui não P e Q. Aí você coloca, quem é não P? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. O I, vamos usar o I aqui, tá? Quem que é o meu Q? Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Qual que é o meu resultado lógico aqui? Falso, falso, verdadeiro, e aqui eu tenho falso. Agora a gente vai fazer a combinação desse daqui com esse, só que dessa vez eu vou utilizar quem? Um se, somente se, um bicondicional, certo? Então vamos ficar aqui com P ou não Q, vamos colocar certinho. Se e somente se, não P e Q. Quais são os valores lógicos? Aí eu vou pegar essa coluna desse e vou pegar essa coluna aqui desse, que são os resultados. Então eu tenho verdadeiro, se e somente se, falso. Eu tenho verdadeiro, se e somente se, falso. Falso, se e somente se, verdadeiro. E vou ter verdadeiro, se e somente se, falso.
quais são os resultados que nós vamos ter aqui na tabela verdade? Na tabela verdade, quando eu tenho os valores distintos, quando os valores são diferentes, tá? Verdadeiro e falso, ou falso e verdadeiro, no se, somente se, o resultado é falso. Então, todos os resultados aqui serão falsos. Aqui é um exemplo de contradição e não de tautologia. Agora nós vamos fazer o próximo. O próximo é esse aqui. Então, nós temos aqui, primeiro vamos fazer P ou Q. E depois é que nós vamos fazer P ou Q. Então, P. Então, aqui o primeiro vai ser o seguinte. O P, quais são os verdadeiros? Essa tabela aqui, que é do OU, é exatamente essa. Então, eu vou colocar direto aqui. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. É a tabela do OU, utilizando aí o P e o Q. Então, vou ter verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Agora, eu vou ter verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, os valores de P. Quais são os valores de P? Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, que é justamente o que eu estou pegando daqui. Qual que é o resultado no meu condicional quando eu tenho aí verdadeiro com verdadeiro? Verdadeiro. Quando eu tenho verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Quando eu tenho verdadeiro com falso, é falso. E quando eu tenho falso com falso, é verdadeiro. Então, não deu uma tautologia porque deu um Fzinho aqui no meio. Então, a gente vai fazer o último. O último, quem que é? Primeiro a gente faz o que está dentro do parêntese e depois a gente faz a negação. Só que esse que está dentro do parênteses aqui, nós já fizemos ele lá em cima. Ó. Nós já temos ele aqui, ó. Só que eu fiz só a primeira parte. Então eu vou continuar para a gente ver todos os resultados e depois a gente faz a negação. É o tipo de questão que não precisa ter pressa. Se não tiver pressa, com certeza você vai ganhar essa questão de boa. Agora você vai ter aqui, ó, verdadeiro, tá? Verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso e verdadeiro. De onde eu estou pegando esses valores? Aqui são os valores de P, e aqui, na segunda parte, aqui é os valores de não P. Certo? Então, o resultado lógico é que todo mundo é falso. Então, quando a gente fizer a negação de P e não P, olha só o que vai acontecer. Se teus valores aqui são todos falsos, a negação vai dar todos os valores verdadeiros e a letra D vai ser a nossa tautologia, certo? Eu espero que você tenha compreendido aí todos os passos da resolução. Eu acredito que tenha dado uns 5 minutos a resolução. É um tempo bom para uma questão que tem um grau de dificuldade alto, que são as questões de tabela verdade, que envolve a parte de tautologia. Caso você não tenha esse e-book, o link está na descrição do vídeo. Eu vejo você na próxima resolução.